como entrevista o professor vereador Hermes Neri, que denuncia o financiamento internacional da legalização do aborto no Brasil, disfarçado por trás da imagem de direitos das mulheres. Note bem, essas organizações, o que elas fazem? Elas financiam o aborto ilegal, disseminam o aborto ilegal por tudo quanto é lado e depois denunciam que as mulheres estão morrendo por causa do aborto ilegal. Quer dizer, além de ser, vamos dizer, já um crime, isso aí é um estelionato, evidentemente. Não é isso? Ainda tem o fato de que as mulheres não estão morrendo de aborto ilegal coisíssima nenhuma. Segundo a estatística do SUS, o número de mulheres que morrem nisso aí por ano no Brasil é 7 ou 8. E fica esse filho da puta, esse canalha, esse vigarista desse ministro Temporão, dizendo, não, são milhares de mulheres, né? Dezenas de milhares estão morrendo e nós temos que legalizar o aborto para impedir esse morticínio. Então, quer dizer, estão criando um problema inexistente para enganar vocês, tá certo? E permitir a legalização do aborto e a matança legal de milhões de bebês, você está entendendo? Porque, note bem, é aquilo que diz o Thomas Sowell no livro Vision of the Anointed, a visão dos ungidos, né? Os ungidos, a função deles é descobrir problemas, né? Diagnosticar problemas e inventar uma solução que naturalmente os favorece. Então, por exemplo, né? O aborto ilegal, está epidêmico, etc. Se nós liberarmos o aborto, legalizarmos, haverá menos aborto. Bom, daí o que faz? Você legaliza o aborto, o número de abortos centuplica, multiplica por 100, por 1000, por 2000, por 10 mil. Né? E daí eles dizem, não, mas esse não é um resultado totalmente indesejável, é bom porque é o direito das mulheres, etc, etc. Ou seja, eles alegaram resolver um problema, pioraram o problema, e daí no fim você vê que era exatamente isso que eles queriam. É um grandíssimo erro imaginar que essas coisas, vamos dizer, foram equívocos, foram, vamos dizer, desastres ocorridos, né, no meio de um plano conduzido com as melhores intenções. Não há melhor intenção, a intenção deles jamais foi diminuir o número de abortos, foi justamente aumentar. Quando eles dizem, por exemplo, nos anos 50, 60, eles dizem o seguinte, não, tem muitas, nas escolas, está havendo aí muita gravidez juvenil, né? Tem muita menina grávida com 12, 13 anos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar educação sexual para elas, porque isso vai diminuir o número, né, de casos de gravidez juvenil. Bom, daí põe lá a educação escolar, a educação sexual na escola, o que acontece? O número de casos de gravidez juvenil centuplica. Né? E daí eles dizem, não, mas isso é um processo normal. Então você vê que o motivo que eles alegaram para fazer a coisa é totalmente mentiroso. Eles não queriam resolver o problema, queriam ampliá-lo. Agora, também o sujeito diz, não, nós precisamos fazer a lei de cotas, tá certo? Para atenuar o conflito racial. Você faz a lei de cotas, o conflito racial piora. E daí, veja, até os inimigos dessas coisas são trouxa, porque acham que isso aí são boas intenções. Aqui eu acabei de ler o livro do Gerald Taylor que chama Paved with Good Intentions, quer dizer, alusão àquela frase do Regide, de que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Não há boa intenção nenhuma nessa lei de cota vamos dizer, em ação afirmativa, etc. Isso jamais foi feito nem para melhorar a situação dos negros, nem muito menos para diminuir o conflito racial. Isso aí é tudo feito, vamos dizer, para corromper a comunidade negra, para baixar o nível cultural e moral da comunidade, tá certo? E para transformar essa comunidade em inimiga do restante da sociedade. Foi feito para isso, porra. E esse negócio de aborto também. Essa campanha mundial do aborto, financiada por Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né? Dá um nome aqui de várias, Fundação MacArthur, né? Fundação Buffett, olha só. Quer dizer, é muito dinheiro, são bilhões e bilhões de dólares que são despejados, primeiro para incentivar o aborto ilegal e depois para forçar a legalização do aborto. Quer dizer, eles disseminam a criminalidade e em seguida inventam um segundo crime sob a alegação de que vai resolver o problema do primeiro. Eu digo, meu Deus do céu,